Abra sua Bíblia desde já, essa noite, que nós temos a oportunidade de adorar o nosso Deus mais uma vez. Nós queremos novamente continuar ouvindo o nosso Deus, depois de ouvirmos falando através das canções, das palavras que já foram lidas. Queremos ouvir mais uma vez através da predicação da sua palavra, da exposição da sua palavra. E eu tenho certeza absoluta que o Deus Todo-Poderoso está neste lugar. E Ele está falando aos nossos corações. E nós queremos dar então essa sequência falando sobre avivamento. E hoje nós queremos pensar um pouco no avivamento, justamente como esse agir sobrenatural de Deus, esse agir poderoso de Deus na vida do seu povo, e o que é que ele gera em nós, né? E o texto é Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8. Aqui está ótimo, viu, Lucas? Está show. Versículos de 1 ao 12. Para aqueles que tiverem dificuldade de achar, você achar o livro de Salmos, vai voltando um pouquinho aí, que logo logo você acha Neemias, né? Capítulo de número 8. E os versos do 1 ao 12. Amém? Assim diz a palavra do Todo-Poderoso. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça. E diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxerei perante a congregação, tanto de homens, de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizera para aquele fim. Estava em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maasaéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasdana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. E abrindo, todo o povo se pôs de pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Josuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Maanazéias, Quelita, Azarias, Josadabe, Hanã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava em seu lugar. E leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicação de maneira que entendesse o que se era lido. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba,
E os levitas que ensinavam todo o povo lhes disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo a palavra da lei. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doce, e enviai porções aos que não têm nada, preparando para si, porque este dia é consagrado ao Senhor nosso. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido a palavra, ou as palavras que lhes fora explicadas. Feche os seus olhos, por favor. Meu Deus, como é bom estar neste lugar. Senhor amado, a tua presença é real, é verdadeira neste lugar. Senhor amado, e queremos, Senhor amado, queremos, meu Deus, nessa noite te pedir mais uma vez: confronta-nos com a tua palavra. Descortina os nossos olhos, para que diante da tua palavra nós percebamos a nós mesmos e as nossas condições. Confronta-nos, meu Deus, com a tua verdade. Senhor amado, mas ainda nesta noite e neste confronto que te pedimos, e nessa mesma oração te imploramos, que o Senhor possa nos confortar com essa palavra maravilhosa, que o Senhor possa abrir também os nossos ouvidos, para que nós percebamos a obra do Senhor em nosso favor. E esta obra foi concretizada na cruz do Calvário. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Se tu fizeres isto, Senhor, conosco, se tu agires assim conosco, nós seremos um povo avivado, cheios da glória, do poder, da unção, da graça, da palavra do Senhor, da presença santa do Senhor, e viveremos mais prazerosamente para o Senhor, para o teu reino e para promover a tua glória. Nós oramos assim, Senhor: faz esta obra em nós. Nós te pedimos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Irmãos, todas as vezes que nós formos falar de avivamento, se faz necessário defini-lo. Porque avivamento nunca foi e nunca será um movimento humano, que de tempo em tempo agendamos para que coisas sobrenaturais aconteçam. Não. Avivamento não é um evento meramente humano, que quando passa esse evento e dizemos que Deus operou e que Deus avivou o seu povo, mas as nossas vidas e as nossas atitudes continuam como outrora. Avivamento, o avivamento bíblico que nós estamos interessados, o avivamento bíblico que nós queremos buscar e pedir ao Senhor que Ele faça em nosso meio, é justamente a ação poderosa de Deus. O avivamento verdadeiro é esta ação poderosa de Deus na vida do seu povo. O avivamento verdadeiro é o Espírito Santo enchendo o corpo ou corpos mortos ou quase mortos.
lhe dando vida novamente. O avivamento, como já disse o nosso irmão Martyn Lloyd-Jones, avivamento é uma vivificação de membros da igreja que estão dormindo, quase moribundos. E nós queremos pensar então nessa ação poderosa de Deus na igreja. Nós queremos pensar então que se avivamento é esse mover de Deus, é essa ação de Deus sobrenatural, poderosa, soberana de Deus na vida do seu povo. Quando Deus derrama, quando Deus age assim poderosamente na vida da igreja, o que é que Ele gera em nós? O que é que Ele gera na vida da igreja? Quando nós lemos o livro de Neemias, que se divide em duas partes, o livro de Neemias tem duas divisões. A primeira divisão vai do capítulo 1 ao capítulo 6, que fala da revitalização, da reconstrução, fala desta revitalização e da reforma arquitetônica de Jerusalém e do templo, capítulo 1 ao capítulo 6. Os irmãos lembram que no capítulo 1, isso eu falo quem já leu o livro de Neemias, eu creio que todos aqui já tenham lido, pelo menos uma vez. No capítulo 1, Neemias está no palácio, sendo copeiro do rei, e chegam algumas pessoas da província de Jerusalém, e Neemias pergunta o estado da cidade, as pessoas como estão, e então ele tem um relato de opróbrio, de miséria, de destruição da cidade. O povo está totalmente arruinado, aqueles que não foram levados para o cativeiro estavam ali tristes, estavam ali melancólicos, estavam destruídos. Então Neemias senta, chora, jejua e vai buscar a Deus para que Deus faça uma ação. Depois o próprio Deus chama Neemias, que vai para a reconstrução, né, da cidade, que era o centro da adoração a Deus, e o povo não estava adorando, a cidade estava totalmente destruída. Então, capítulo 1 ao capítulo 6, nós vimos esta ação de Deus, nessa reconstrução, nessa revitalização arquitetônica da cidade, dos muros, da reconstrução arquitetônica da cidade, dessa reforma. Mas a partir do capítulo 7, não é? Nós vemos então essa revitalização espiritual, a restauração do culto, da adoração, esse mover poderoso de Deus, esse mover de milagre de Deus para restaurar o culto, para restaurar o seu povo, para trazer vida ao povo que outrora em total opróbrio. Então não adiantaria de nada reconstruir a cidade, reconstruir o templo para adorar a Deus, se o povo estivesse ainda destruído e moribundo. E então, a partir do capítulo 7 até o capítulo 13, nós vamos ver esse mover de Deus, esse avivamento, essa revitalização espiritual. E o capítulo 8 é justamente o início disso. Quando a gente chega no capítulo 9, por exemplo, a gente vê o resultado desse agir de Deus. O povo está chorando pelos seus pecados, o povo está interessado por Deus, pela sua palavra, e Deus então age de uma maneira soberana. Esta é uma ação, o avivamento nada mais é do que Deus em ação na vida do seu povo. E essa ação de Deus, o que gera em nós? Esse agir de Deus para avivar o seu povo vai gerar claramente aqui essa percepção, uma percepção do agir de Deus ou da presença de Deus no meio do seu povo. Os versículos 1 a 3 nos fala algo que chega a ser curioso.
talvez nós lemos e deixa isso passar desapercebido. Versículos 1 ao 3 fala assim: e chegando no 7º mês, estando os filhos de Israel, preste bem atenção nessa leitura, não feche a sua Bíblia não, acompanhe aí. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel em suas cidades, de novo eu chamo a atenção dos irmãos, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, e diante da porta das águas, disseram, olha o que eles dizem a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. E era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça que está na fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Então, olhadinha agora no versículo de número 6. Esdras bendisse ao nome do Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém, e levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor. E adoraram ao Senhor. Essa ação de Deus, o avivamento, como essa ação poderosa de Deus na vida do seu povo, na vida da igreja, a primeira coisa que gera essa percepção da presença de Deus, do agir de Deus, nós não temos dúvida de que esta é uma ação de Deus. Pois bem, irmãos, percebam que quem gera isso no povo é Deus. Geralmente nós nos preocupamos, e eu falo, quem se interessa de fato em expor as Escrituras, e nós nos preocupamos em convocar o povo para ler a palavra, em convocar o povo para ouvir a palavra, para nos reunir. Mas uma coisa é a gente convocar o povo, uma coisa é a gente falar da necessidade de expormos a palavra de Deus, em ouvirmos, em praticarmos, em darmos ouvido à palavra de Deus, em buscar a Deus em oração, em buscar a Deus pela sua palavra, em ter sede de Deus, como nós cantamos ainda há pouco aqui, sede de Deus, sede da sua palavra. Uma coisa é a gente convocar e ter um interesse e ver a igreja toda se envolvendo, e outra coisa é a igreja atender os convites, outra coisa é a igreja atender as convocações. Aqui não é Esdras, não é Neemias, não são os sacerdotes, não são os levitas que dizem, olha povo, venha, eu vou ler a palavra do Senhor. O povo que se reúne e querem ouvir a palavra de Deus. Isto não pode ser obra de humano, isso não é obra de Esdras, isso não foi obra de Neemias, isso não foi obra dos levitas. Essa é uma ação poderosa de Deus, que causa em nós sede por Deus, sede pela palavra de Deus, sede em ser confrontado pela palavra de Deus, e o povo se reúne em um só, e todos estavam ali. Então Esdras traz o livro, provavelmente o Pentateuco, aqui um resumo, ele faz um resumo do Pentateuco. Principalmente, muito provavelmente ele lê o livro de Deuteronômio, que já é um resumo, e ele lê a palavra de Deus e diz então que o povo ouve atentamente. Essa é uma percepção de que Deus está presente. Essa é uma percepção de que Deus está agindo na vida do seu povo. Essa é uma percepção de que o Deus vivo, todo-poderoso,
a sua presença e a sua glória está em nosso meio, está agindo em nós, e é Deus que gera essa sede, é Deus que gera no povo, é Deus que inquieta o povo. Nós queremos ouvir a palavra de Deus, nós queremos ouvir a lei prescrita por Moisés, nós queremos ouvir a lei de Deus, e então é lido a palavra de Deus, então é lido a lei do Senhor, e o povo fica atento, em pé, de 6 da manhã às 6 da tarde. Deus, através da sua ação de avivamento, gera em nós, em mim e em você, interesse pela sua santa palavra. O povo, eu queria muito que isso ficasse bem enfatizado. O povo não ouve um apelo. O povo não vê o sacerdote, o escriba, o governador apelando: venham, venham, nós iremos ler a palavra, nós iremos pegar a palavra, vamos nos reunir aqui, venham todos. Não, é o povo que toma essa atitude, e isso só pode ser uma ação poderosa de Deus, e é isso que o avivamento causa na igreja. E aí, juntamente com esta percepção do agir de Deus, da presença de Deus naquele lugar, naquele povo, juntamente com essa percepção de que Deus estava agindo desde os mínimos detalhes, desde a saída de Neemias lá, para vir para Jerusalém para reconstruir os muros. O povo percebe que Deus vem jogando por terra todos os obstáculos, todos os inimigos, na reconstrução da cidade, na reconstrução dos muros, na reconstrução do ambiente de adoração, na reconstrução da dignidade da cidade, do povo, na revitalização arquitetônica, como nós temos falado aqui, dessa reforma. Eles veem em cada detalhe a mão de Deus, o agir de Deus, o poder de Deus. Eles percebem que não era um mérito deles, era Deus agindo. Eles percebem que eles não poderiam fazer outra coisa senão desejar, senão buscar, senão orar ao Senhor, e sim outra coisa que não fosse confessar os seus pecados. E ele entende que eles entendem que aquilo era uma ação poderosa de Deus. E nós então percebemos que, além dessa percepção que Deus gera no povo, além desse sentimento de Deus abrir os seus olhos, abrir os seus corações, os seus ouvidos, de Deus causar neles interesse por Deus e pela sua palavra, nós vemos então aqui também que avivamento verdadeiro, isso está claro no texto, isso está claro em todas as escrituras, a centralização da palavra de Deus. Avivamento vai gerar essa centralização da pregação bíblica, da pregação expositiva, a centralização. Não existe coisa mais importante na igreja do que ouvir a palavra, do que ser confrontado pela palavra, do que obedecer a palavra. A palavra tem um lugar central, a palavra de Deus e não de Neemias, a palavra de Deus e não de Esdras, a palavra de Deus e não do pastor Clodoaldo, a palavra de Deus e não de nenhum pregador. Tem o lugar central na nossa vida, no nosso dia a dia e no nosso culto. Eu digo no nosso culto porque os irmãos estão até aqui de saber que o culto não acontece somente aqui quando nos reunimos. Aqui é a continuidade do culto que nós oferecemos ao Senhor no nosso dia a dia, nos nossos lares, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos. Hoje, levar ceia
irmão Macário, que tem uma idade avançada, mas na fé é um neófito. É muito mais novo do que a maioria dos crentes aqui, na fé. E ele falando: não é, pastor, é verdade, nunca mais eu pude ir na igreja, nunca mais, por causa da minha saúde aqui, nunca mais eu pude ir na igreja. E depois falou assim: na igreja não, no templo, porque a igreja somos todos nós. É tão bom ouvir isso, essa percepção de que nós somos igreja. Isso faz nos entender que o nosso culto de adoração a Deus não acontece somente quando nos reunimos aqui, mas a nossa vida diária. E Deus gera essa percepção do seu agir, da sua ação poderosa no meio do seu povo. E Deus gera também essa centralização da palavra dele em toda a nossa vida e em todo o nosso culto. A palavra era explicada, né? A palavra era explicada. E os irmãos sabem que o povo ficou muitos anos no cativeiro, e aquelas gerações perderam muito da língua hebraica. A grande maioria falava no aramaico. Esdras lia o texto, a lei de Deus no aramaico, e os sacerdotes, os levitas, traduziam isso em grupos. A gente vai ver isso acontecendo demais no livro de Esdras, no livro de Neemias. E o povo traduzia, então esses levitas traduziam, iam lendo, iam traduzindo aquilo que era pregado, aquilo que era lido ali no hebraico para o aramaico, numa linguagem simples, e todos entendiam o que era lido ali. E abrindo uma aspas aqui, abrindo uma parêntese, para dizer que a palavra de Deus deve ser pregada de maneira simples, para que todos entendam, numa linguagem simples, para que todos entendam e não haja dúvida nenhuma. Por isso que nós temos que ler a palavra de Deus e aplicá-la, para que ninguém tenha dúvida acerca dos preceitos do Senhor, para que todos assimilem, para que todos entendam, para que todos recebam a aplicação e ouçam, e sejam confrontados, e sejam edificados, e sejam transformados pela palavra do Senhor. E isso acontece quando de fato há uma primazia, há uma centralização das Escrituras na nossa vida, no nosso culto cotidiano. O povo permanecia, diz o texto, em seu lugar. O povo permanecia em seu lugar. E uma coisa que eu quero falar para os irmãos, que o que foi que o povo pediu aos líderes? O povo não pediu novidade. O povo não pediu uma coisa diferente. Nós estamos precisando aí dar uma mudada aí, a gente precisa de uma coisa mais nova aí, a gente precisa dar uma modernizada aí nos negócios aí, porque o negócio está meio defasado. Não, o povo pede nada mais, nada menos, para ouvir a antiga e eterna palavra de Deus. Eles não querem ouvir novidade, eles querem ouvir a palavra de Deus, que é eterna e atual. Ela é antiga e atual, ela é eterna. E há esse interesse, há esse mover de Deus, e o povo fica de 6 da manhã às 6 da tarde, fica da alva ao pôr do sol, ouvindo em pé, e diz o texto que eles não saíam do seu lugar. Irmãos, quando eu leio isso aqui dá uma vergonha.
Porque a gente às vezes não é capaz de ficar meia hora, 40 minutos, ouvindo a palavra de Deus. É uma inquietação. Achamos que está demorando demais a pregação. Achamos que está prolongando demais a palavra de Deus. Que pregação mais comprida. E tem algumas que são, além de compridas, são chatas mesmo. O povo estava interessado nisto, obviamente, meus irmãos. Isto, meus queridos, é uma ação de Deus e de ninguém mais. O povo não pedia novidades. O povo queria a palavra de Deus. O que eu aprendo aqui não existe avivamento sem as Escrituras, sem a palavra de Deus. Porque uma outra ação que nós percebemos aqui com essa ação de Deus é justamente isto, que esta pregação, que essa leitura, que a palavra de Deus provoca duas coisas no povo. Duas coisas que são, a princípio, que tem que acontecer. A primeira coisa é que a centralização, que a pregação da palavra de Deus no avivamento, e que Deus faz essa ação na vida da igreja. A primeira coisa é que a palavra de Deus, que a exposição da palavra de Deus, que a pregação da palavra de Deus, que a centralização da pregação bíblica gera na igreja, primeiramente é tristeza. Porque o povo, quando ouve a palavra de Deus, eles têm os seus olhos descortinados e eles veem a sua miséria, eles veem o seu pecado, eles percebem o seu pecado, e as lágrimas deles ali é de tristeza pelo pecado, choram pelo seu pecado. Nós estamos perdidos. A palavra de Deus traz as boas novas, e eu vejo muito isso apontando para a pregação do Evangelho, o Evangelho como boas novas, e ele, antes de ser essas boas novas de salvação, ele é justamente as más notícias da perdição. Nós, quando confrontados pela palavra de Deus, nós de fato percebemos o quão distante estamos das Escrituras, de quanto a nossa vida não está condizente com aquilo que Deus preparou para nós, e nós sentimos e devemos sentir tristeza pelo nosso pecado quando ouvirmos a palavra de Deus. E o povo, quando ouve a leitura da palavra de Deus, eles percebem que o pecado deles é não observar as Escrituras, que o pecado deles é contra o Senhor. Mas também gera essa consciência do pecado, mas também alegria, a tristeza pelo pecado, mas também alegria pelo perdão de Deus. Perceba os versículos 4 até o 7, e depois também os outros versículos que nós separamos aqui. Esdras, escriba, estava no púlpito de madeira, e fizeram para aquele fim, estavam em pé junto a ele. À sua direita, Matatias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maséias, e à esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Rasbandana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estavam acima dele, Esdras estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Então Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém. E levantando-se as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Então, os levitas vão orientá-los, versículos 7 e 8, que ensinavam a lei, e o povo permanecia em seu lugar, versículo 8, e leram
na lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que todos entendessem o que se era lido. Versículos 9 a seguir diz: e Neemias era o governador, e Esdras o sacerdote, o escriba, e os levitas ensinavam todo o povo, e lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava e ouvia a palavra de Deus. E disse mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai poções, e não aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, não estejais contristados. Então todo o povo foi a comer e a beber, e a enviar porções, e regozijar-se grandemente, porque tinham entendido a palavra de Deus. Então, esse avivamento que gera essa percepção do agir, do poder, da ação de Deus na vida do seu povo. Esse avivamento que leva o povo a colocar a palavra de Deus no centro das suas vidas. E colocar a palavra de Deus é o mesmo que dizer que é colocar Deus no centro das suas atenções, no centro das suas ações, no centro da sua adoração. Mas também, esse avivamento e essa pregação, essa exposição, essa centralização da palavra de Deus vai gerar também essa consciência de tristeza pelo nosso pecado, porque vai nos confrontar. Quando nós formos confrontados pela palavra de Deus, quando nós formos exortados por ela, e não por palavras humanas, e não por aquilo que a gente vê que não passa de mera aparência, de pessoas que dizem ter um estilo de vida, e se todos não tiverem aquele estilo de vida, então não serão salvos, não são santos, porque foi através da oração, porque foi através da sua vida dedicada a Deus que Deus o santificou. Não, isso é balela. Nós estamos falando da palavra de Deus que gera isso em nós. Então a palavra de Deus vai nos confrontar, a palavra de Deus vai nos mostrar o quão vil, o quão pecadores, o quão perdidos nós estamos, mas ela também vai trazer a alegria de que nós já fomos perdoados. Esta é a ação do Senhor. Não existe nada que eu faça, não existe nenhuma ação minha que vai poder me dar condição de estar nesse estado, de sentir essa alegria, porque o mesmo Senhor que nos confronta com sua palavra, o mesmo Deus que usa então para se ler a palavra, para pregar a palavra nesse dia e gera essa tristeza no povo, é o mesmo Deus que usa os sacerdotes, usam aqueles líderes para dizer: olha, não é mais motivo para você se entristecer, porque os seus pecados já foram perdoados. O Deus que traz juízo sobre o nosso pecado e que nos confronta, nos chama ao arrependimento, é o Deus que age na nossa vida e gera esse arrependimento em nós e nos dá a garantia de que nós já fomos perdoados. Essa é a pregação bíblica, essa é a pregação do Evangelho. Não há mérito nenhum em mim para isso. Isso é que o avivamento deve gerar em nós. A percepção do poder de Deus, a percepção da palavra de Deus, a percepção do agir de Deus. E às vezes nós cantamos: Deus está aqui, mas nós não o veneramos. Nós de fato não o sentimos. Nós de fato não o reverenciamos, porque muitas vezes nós cantamos com os nossos lábios, mas nós de fato não percebemos nas nossas vidas. Nós de fato
E o Senhor diz: olha, esse povo me honra de lábios, mas o seu coração está longe de mim. O povo sente o seu pecado. O povo está sendo confrontado pela palavra. Mas o povo também, por essa mesma palavra, está sendo confortado. Esse é o dia do Senhor. Vocês não precisam mais chorar. Vocês não precisam mais lamentar pelo pecado de vocês. Jesus fala algo interessante aos discípulos, e João registra isso. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra nos confronta e nos consola. A palavra traz, e a pregação do Evangelho, a pregação das boas novas, traz primeiramente a nós essa percepção dos nossos pecados, da nossa ruína, e de que somos incapazes de fazer qualquer coisa para mudar os nossos status, para mudar a nossa posição, para nos tirar do inferno, da perdição. Não existe nada que eu faça para me livrar do inferno. E essa palavra vai mostrar o meu pecado, mas também vai mostrar que ela traz vida para mim. Ela vai me mostrar o plano de salvação de Deus para a minha vida foi concretizado na cruz do Calvário, e nada, como disseram o apóstolo Paulo, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte nem a vida. Isso é Deus que gera em mim e em você. É Deus que gera isso na vida do seu povo e da sua igreja. E eu aprendo nessa noite que, diante dessa ação de Deus, diante da necessidade desse avivamento, que essa ação poderosa de Deus na vida do seu povo, talvez nós pudéssemos fazer algumas orações, pedindo a Deus que abra os nossos olhos, para que percebamos o seu agir em nossas vidas. Talvez a nossa oração também possa ser pedir a Deus que nos dê apetite pela sua palavra, fome pela sua palavra, sede pela sua palavra, desejo pela sua palavra, em ouvir a sua palavra incansavelmente, não querer ouvir nada mais do que as escrituras sagradas, que em nós não haja interesse maior, além do interesse e o desejo por Deus. E Ele pode e vai gerar isso em nossas vidas. Talvez a nossa oração diante desta ação de Deus seja a necessidade de chorar pelos nossos pecados. O grande pregador diz que para que choremos pelos pecados do mundo e das pessoas que estão no mundo, é necessário que primeiro choremos pelos nossos próprios pecados. E que Deus gere isso em nós, que nós choremos, que nós reconheçamos os nossos pecados e choremos copiosamente, que nós choremos aos pés do Senhor pedindo perdão. E eu tenho certeza absoluta, se nós tivermos essa consciência, se Deus gerar isso em nós, nós veremos pessoas enchendo este lugar, pedindo perdão pelos seus pecados. E sobretudo, o tão importante quanto a nossa oração talvez seja que o Senhor nos dê alegria pelo fato de pertencermos a Ele, de sermos dele, de sermos o seu povo. Que Deus nos dê alegria
por saber que nós fomos salvos por Ele. E Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. E como dissera o salmista no Salmo 100, entrai pelas suas portas com ações de graça, louvai e bendizer o seu santo nome, porque Ele é o nosso Deus e nós somos ovelhas do seu pasto, nós somos o povo de Deus, e que isso nos cause alegria, porque nele nós somos salvos. Irmãos, e terá acontecido em nós um avivamento quando houverem essas percepções em nós, quando nós percebermos essa ação de Deus em nós. Coloquemos em pé, por gentileza. Antes de nós irmos para a ceia, feche os seus olhos. Eu queria que vocês fizessem essa oração comigo. Sinceramente. Você deseja, eu estou falando desse